Um homem chegou à cidade montado a cavalo. Seu casaco estava coberto de poeira do caminho e seu chapéu estava puxado para baixo, escondendo metade do rosto. Ele parou no meio da rua. Não disse nada. Apenas observou. Um homem estava sendo espancado na frente do salão. Uma loja acabara de ser saqueada, e a multidão ficou ali parada assistindo como se fosse mais um dia comum. O homem não reagiu. Não interveio, mas também não foi embora. O xerife Elias Buon estava na varanda de seu escritório olhando para baixo, sua expressão mudando levemente. Ele já havia visto esse tipo antes. O tipo de homem que não pertence a lugar nenhum e geralmente carrega algo muito perigoso consigo. À tarde, a multidão se reuniu em círculo. No centro estava a Ayana. Seus pulsos e tornozelos estavam esticados com força. As cordas cavavam fundo em sua pele até sangrar. Cada vez que ela se movia, seu corpo inteiro se sacudia de dor. Sua respiração era rápida. Seus olhos estavam cheios de pânico. Mas ainda havia algo nela que se recusava a se quebrar. Um dos abutres negros de Buon Coter usou a coronha de seu rifle para levantar o queixo dela, forçando-a a olhar diretamente para a multidão. Dê uma boa olhada, disse ele com um sorriso frio. Este é o preço por se recusar a se ajoelhar diante de Viktor Krau. Outro homem, Arlon Pike, jogou uma moeda no chão, sua voz cheia de diversão. Façam suas apostas. Quanto tempo até ela implorar para morrer? Risos eclodiram. Não altos, mas suficientes para tornar o ar sufocante. Dido aprendeu a sobreviver mantendo a cabeça baixa. Quanto menos você vê, menos problema você encontra. O andarilho. Ele caminhou pela multidão como se ela não existisse. Sem pressa, sem nenhum sinal de hesitação. Ele parou a poucos passos do cavalete de madeira. Seus olhos passaram por Ayana apenas uma vez, mas foi suficiente. Buon Coter deu um passo à frente, sua mão repousando sobre a arma. Velho, você está no lugar errado. O andarilho não olhou para ele. Simplesmente falou, sua voz baixa, firme, fria como aço. Soltem ela. Ninguém riu. Ninguém sequer respirou muito alto. Arlon Pike sorriu e deu um passo à frente. Ou é? Perguntou ele, seu tom afiado de desafio. O andarilho não se moveu. Sua expressão não mudou. Eu não me repito. Lá na varanda, o xerife Elias Buon saiu. Ele olhou para a cena, sua mão apertando a arma ao seu lado, mas não desceu. Ele conhecia o nome que estava ali embaixo, e também sabia que desta vez Dido estava prestes a explodir em tiroteio. O ar ficou parado. Ninguém se moveu. Ninguém ousou respirar muito alto. Buon Coter estreitou os olhos para o andarilho, um sorriso torto aparecendo sob o sol da tarde. Velho, disse ele devagar, suas mãos ainda repousando no cabo da arma. Em Dido, ninguém nos dá ordens. Então virou a cabeça, olhando para a multidão como se estivesse fazendo um show. Mas hoje, talvez façamos uma exceção. Ninguém entendeu o que ele quis dizer até ele sacar a arma. O tiro ecoou, apenas um, mas o andarilho já havia se movido antes que o som pudesse se espalhar. Ninguém viu quando sua mão foi até a arma. Tudo que viram foi o corpo de Buon Coter se sacudir violentamente para trás. A bala atravessou seu estômago. Ele o agarrou com as duas mãos, apertando com força antes de desabar. Arlon Pike xingou e sacou sua arma por instinto, mas foi rápido demais. Um estalo agudo ecoou. Pike congelou. Seus olhos ficaram vazios. Um pequeno buraco apareceu no centro de sua testa. Ele caiu sem jamais ter puxado o gatilho. 2 corpos, 2 balas. Nem um único movimento desperdiçado. A multidão recuou por instinto. Algumas pessoas tropeçaram e caíram. Ninguém ousou gritar. Eles nunca tinham visto nada assim antes. Isso não era um duelo. Era uma execução. Uma voz veio de trás. Chega. A multidão se abriu mais uma vez. Um homem avançou, alto, magro, com olhos frios como pedra. Viktor Krau, o líder dos abutres negros. Seu olhar varreu os 2 corpos. Depois parou no andarilho. Você acabou de matar 2 dos meus homens, disse Krau. O andarilho não respondeu. Simplesmente ficou ali parado, calmo como se nada tivesse acontecido. Krau deu um leve aceno de cabeça, como se tomasse uma decisão. Às 17 horas, disse ele, bem aqui no meio desta rua. Deu um passo à frente, baixando a voz. Vou-te matar na frente de toda a cidade. Krau virou-se. O restante de seus homens o seguiu imediatamente, arrastando aquele pesado silêncio com eles enquanto deixavam a rua. O andarilho enfiou a arma no coldre.
Caminhou até o cavalete de madeira. Ayanna ainda estava tremendo, sua respiração irregular. Ele tirou uma faca e cortou as cordas. Ela quase desmaiou no momento em que ficou livre. Ele a segurou com firmeza, mas sem brutalidade. Você consegue andar? Perguntou ele. Ayanna não respondeu, mas acenou com a cabeça. Sem mais uma palavra, o andarilho a ajudou a atravessar a multidão atonita. Eles se afastaram. Ninguém ousou olhá-lo nos olhos. Ao longe, na varanda de seu escritório, o xerife Elias Buon ainda estava parado. Desta vez, sua mão já estava na arma e ele não a soltou. As portas de sala onde Marta e ele rangeram ao se abrir. Por dentro estava mais escuro do que lá fora. O cheiro de uísque, suor e tabaco pairava pesado no ar. A conversa dispersa rapidamente se apagou quando o andarilho entrou, apoiando uma garota à beira do colapso. Marta Ail, a única mulher em Didud que até os abutres negros tratavam com cautela, ergueu os olhos de trás do balcão. Seus olhos percorreram a Ayanna, depois pararam nas profundas marcas de corda gravadas em sua pele. Deite ela aqui, disse Marta, sua voz firme. Sem perguntas, sem surpresa. Ela havia visto demais para se surpreender. O andarilho colocou a Ayanna em uma mesa perto da janela. Marta rapidamente trouxe água e pano limpo, começando a tratar os ferimentos. Seus movimentos eram precisos, eficientes, o tipo de controle que vem de alguém que trabalhou na beira entre a vida e a morte. Ela tem sorte de estar viva, murmurou Marta. Buon Coter gosta de prolongar as coisas. O andarilho não respondeu. Apenas ficou ali parado em silêncio. Depois de um momento, virou-se e saiu do salão. Sem uma palavra. O escritório do xerife ficava do outro lado da rua. A porta se abriu. O xerife Elias Buon estava atrás de sua mesa, a mão repousando na arma, mas não a sacou. Você voltou mais cedo do que eu esperava, disse Buon. O andarilho entrou, fechando a porta atrás de si. Você deixou isso acontecer, disse ele diretamente. Sem elevar a voz, sem acusação, apenas um fato. Buon cerrou a mandíbula. Você não sabe com o que está lidando. Eu sei, respondeu o andarilho. E você também sabe, mas ainda assim ficou parado ali. Por um longo momento, Buon não disse nada. Então se virou e abriu uma gaveta embaixo da mesa. Tirou um caderno velho. A capa estava desgastada, os cantos dobrados, as páginas amareladas pelo tempo. Colocou na mesa. 2 anos, disse Buon quietamente. Eu escrevi tudo. Nomes, datas, a maneira como morreram. O andarilho abriu o caderno. A primeira página, um nome. A segunda página, outro nome. E então mais. Uma longa lista de pessoas que jamais teriam a chance de falar novamente. Eles têm meu filho. Disse Buon. Ele tem 14 anos. Sua voz não tremeu, mas seus olhos não conseguiram se manter firmes. O andarilho fechou o caderno. O que você está esperando? Perguntou ele. Buon olhou para cima, esperando evidência suficiente. Para que quando eu agir, ninguém escape. O andarilho deu um leve aceno. Então hoje, você não precisa mais esperar. Buon franziu o senho. Quem é você? Um breve silêncio. Então o andarilho respondeu, alguém que um dia usou um distintivo e aprendeu que às vezes a lei chega tarde demais. Lá fora, o vento começou a soprar. O sol estava lentamente descendo. As 17 horas se aproximavam. E em Didud, desta vez não haveria volta. Didud nunca havia estado tão silenciosa. Não porque estava tranquila, mas porque todos estavam esperando. Portas fechadas, cortinas corridas, olhos espiavam por frestas estreitas e rapidamente se recolhiam. Em Didud, todos sabiam que quando os abutres negros marcavam o horário, alguém ia morrer. Na frente do salão onde Marta Ail, o andarilho estava sozinho, não encostado na parede, não se protegendo do sol, apenas parado ali, suas mãos penduradas soltas, mas perto o suficiente de sua arma. Lá dentro, Marta cuidava de Ayanna. A garota Apache estava acordada agora, mas fraca. Seus olhos estavam fixos na janela onde a silhueta do homem permanecia imóvel na luz da tarde. Quem é ele? Ayanna perguntou suavemente. Marta não olhou para fora. Alguém que não pertence a Didud, ela respondeu. Uma breve pausa. Mas talvez exatamente quem Didud precisa. Do outro lado da rua, a porta do escritório se abriu. O xerife Elias Buon saiu. Desta vez não ficou na varanda. Desceu devagar, firme, parando a alguns metros do andarilho. Os dois homens não se olharam. Não precisavam.
Você não precisa fazer isso, disse Buon, seus olhos ainda fixos à frente. O andarilho respondeu, sua voz baixa. Você também não. Buon soltou um suspiro quieto. Esperei tempo demais. Então pare de esperar. Uma forte rajada de vento varreu a rua. A poeira se levantou, redemoinhou em volta de seus pés. O som de cascos ecoou do fim da cidade. Depois dois, depois mais. Sombras apareceram. Lentamente, entrando na luz. Vítor Krau liderava o caminho. Casaco comprido, chapéu baixo, olhos frios como pedra. Atrás dele, o que restava dos abutres negros, 6 homens, todos armados, pararam no meio da rua. De frente para o andarilho, à distância suficiente para matar ou ser morto. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Vítor Krau olhou ao redor. Portas fechadas, ruas vazias. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Veja, disse ele. Ninguém aqui acredita que você vai sair daqui andando. O andarilho não disse nada. Krau deu um passo à frente. Seus olhos se fixaram no oponente. Isso não é um duelo. Isso é uma lição. O vento parou. O mundo se contraiu. Em algum lugar, uma porta fechou suavemente. E então uma mão começou a se mover. Didud acabava de entrar nos 10 segundos que decidiriam seu destino. Ninguém contou, mas todos podiam sentir. Aquele momento estava chegando. O vento parou. O ar congelou no meio da rua principal de Didud. Vítor Krau estava de frente para o andarilho, seus olhos sem piscar. Os 6 pistoleiros atrás dele se espalharam ligeiramente para ambos os lados, um arco mortal. Um deles, Caleb Rusk, engoliu em seco. Ele não esperou mais. Um erro. Ele foi em direção à sua arma. O som do metal saindo do coldre mal havia começado quando o tiro do andarilho ecoou. Rusk caiu antes de conseguir puxar o gatilho. Outro homem à esquerda acabara de levantar sua arma. Bang! Ele girou pela metade antes de desabar na poeira. 2 tiros, 2 vidas em menos de 5 segundos. O restante entrou em pânico. Um deles gritou, atirando às cegas. As balas rasgaram o ar, mas não acertaram nada. O andarilho se moveu. Não rápido, mas preciso. Cada passo tinha propósito. Cada pausa significava morte. Bang! Uma bala no peito. Bang! Uma bala na garganta. Bang! Uma bala no ombro. O homem virou e tentou correr, mas não chegou a dar 3 passos antes de cair. A poeira se levantou. A fumaça das armas lentamente se dissipou. Apenas um restou. Vítor Krau. Ele estava ali parado. Não sacou a arma. Não correu, apenas observou. Um fio fino de sangue escorria de seu ombro. A bala o havia roçado. Não fatal, mas suficiente para lembrá-lo de que essa não era uma briga que ele controlava. O andarilho estava a alguns metros de distância, sua arma ainda na mão, firme, inabalável. O silêncio se prolongou, mais do que todos os tiros que vieram antes. Vítor Krau sorriu torto. Sua voz estava rouca. Você não é apenas um homem comum. O andarilho não respondeu. Atrás dele, passos ecoaram. O xerife Elias Buon. Ele entrou no meio da rua. Pela primeira vez, sua arma estava desembainhada e apontada diretamente para a frente. Para Vítor Krau. Acabou, disse Buon. Sua voz estava baixa, firme. Krau olhou para ele, depois de volta para o andarilho. Um lampejo de cálculo, um lampejo de hesitação. Então lentamente soltou a arma. Ela caiu no chão. Didud permaneceu em silêncio. Sem aplausos. Ninguém correu para fora de suas varandas. Apenas o vento passando pelos corpos e o cheiro persistente de fumaça de pólvora. Pela primeira vez em anos, Didud sentiu algo desconhecido, um vazio, o tipo que fica quando o medo finalmente solta. Didud não explodiu depois do tiroteio. Ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não mais medo, mas ainda não paz. Os corpos dos abutres negros ainda jaziam na rua. Um a um, os moradores da cidade saíram de trás de suas portas fechadas. Devagar, com cuidado, ninguém comemorou. Apenas olharam. Olharam para os homens que um dia os forçaram a curvar a cabeça, agora deitados imóveis na poeira. No meio da rua, Vítor Krau estava de joelhos, as mãos erguidas, o rosto pálido, mas seus olhos ainda ali, frios, teimosos, impassíveis. O xerife Elias Buon estava na sua frente. A arma em sua mão não tremia. Não mais.
Vítor Krau, disse Buon devagar, como quem lê uma sentença que havia esperado tempo demais. Você está preso por assassinato, extorsão, sequestro e conspiração com o crime organizado. Krau soltou uma risada baixa. Um som seco e oco. Você acha que ganhou, Buon? Buon não respondeu. Tirou as algemas, fechou-as nos pulsos de Krau. O som do metal clicou. Curto, frio, definitivo. Um fim, mas não para tudo. 3 dias depois, Didud não era mais a mesma. Agentes federais chegaram. O escritório do Marshal Federal dos Estados Unidos assumiu todo o dossiê que Buon vinha construindo em silêncio por 2 anos. Cada nome, cada data, cada morte. Nada foi enterrado novamente. Os membros restantes dos abutres negros foram caçados. Vítor Krau foi levado algemado em ferro. Desta vez, ele não deu ordens. A cidade começou a mudar. Lojas reabertas. Vozes voltaram às ruas. Mas ninguém esqueceu o que havia acontecido. Dentro do escritório do xerife, Elias Buon estava sozinho. O velho caderno ainda estava sobre a mesa. Aberto na última página. Um novo nome. Buon fechou o livro. Devagar. A porta atrás dele se abriu. O Marshal Federal entrou. O olhar em seus olhos não trazia boas notícias. Buon não perguntou. Ele já sabia. Encontramos o menino, disse o Marshal. Uma pausa. No antigo garimpo ao norte da cidade. Buon deu um leve aceno. Ficou ali por mais um momento. Você fez a coisa certa, disse o Marshal. Buon olhou pela janela. As ruas de Didud, onde tudo havia começado a mudar. Não, ele disse quietamente. Eu apenas fiz o que deveria ter sido feito há muito tempo. Lá fora, a luz do sol se espalhava pela rua, mais brilhante do que nos dias anteriores. Mas em Didud, a justiça nunca vem de graça. Ela sempre deixa algo para trás. E desta vez, levou um filho. Didud finalmente respirou. Sem mais tiros em plena luz do dia. Sem mais olhares de soslaio. Sem mais medo escorregando por cada canto da rua, apenas uma cidade. Aprendendo a viver novamente. 3 dias depois, a rua principal estava um pouco mais movimentada. Lojas reabertas. O som de martelos, serras e vozes voltou lentamente. Mas sempre que as pessoas passavam pelo trecho de chão no meio da rua onde o sangue havia se impregnado na poeira, elas desaceleravam para ter certeza de que havia realmente acabado. Do lado de fora do salo onde Marta Hill, um cavalo ficou parado. Scout. Ao lado dele, o andarilho apertou as rédeas. Ninguém perguntou quanto tempo ele ficaria, e ninguém acreditava que ficaria muito. A porta se abriu. Ayanna saiu. Ela estava mais forte agora. As feridas ainda estavam ali, mas seus olhos haviam mudado. Não mais medo, mas clareza. Ela parou na frente do andarilho por um longo momento. Você não precisava fazer isso, disse ela, sua voz ainda fraca, mas firme. O andarilho não olhou para ela. Ajustou a cela. Lá no oeste, disse ele devagar. Há coisas que precisam ser feitas. Ayanna se aproximou. Quem é você desta vez? Ele parou. Uma breve pausa. Então se virou e olhou para ela. Seus olhos não eram frios. Mas também não ofereciam nada para se agarrar. Apenas alguém de passagem. Não era uma resposta, mas era tudo que ela receberia. Um pequeno grupo estava ao longe. Entre eles, o xerife Elias Buon. Ele não avançou. Apenas observou. Os 2 homens trocaram um aceno. Sem palavras, mas suficiente. Buon entendeu. Algumas pessoas não pertencem a lugar nenhum e não devem ser retidas. Ayanna subiu no cavalo, sentando na frente. O andarilho montou atrás dela. Não disse mais nada. Não olhou para trás. O cavalo avançou devagar, deixando Didud para trás. Ninguém acenou. Ninguém chamou. Apenas olhos silenciosos os seguiram até as 2 figuras ficarem menores e desaparecerem na estrada de poeira vermelha que levava ao norte. O vento varreu a rua carregando poeira e algo mais leve. Didud continuaria. Haveria novos problemas, novos rostos, novas histórias. Mas uma coisa não mudaria. As pessoas se lembrariam do dia em que um cavaleiro sem nome chegou à cidade e trouxe um fim para aqueles que não podiam ser tocados. Lá no oeste, alguns carregam armas, alguns carregam a lei, e alguns só aparecem quando as coisas foram longe demais, depois somem como se nunca tivessem estado ali. Depois que o estranho saiu da cidade, Didud não mudou da noite para o dia.
Apenas começou a respirar de novo. As lojas abriram mais cedo. O som de martelos batendo pregos e serras cortando madeira substituiu o pesado silêncio que uma vez preencheu as ruas. As crianças correram pelo caminho de terra vermelha, rindo e brincando. E pela primeira vez em anos, ninguém as mandou calar a boca com medo de atrair problemas. Uma mãe levantou a voz quando seu filho quebrou uma garrafa de licor, não por medo, mas simplesmente porque ele havia sido descuidado. O xerife Elias Buona ainda fazia suas rondas todas as manhãs, mas seus passos estavam mais firmes agora. O velho caderno permanecia em sua mesa, porém ele não olhava mais com o mesmo peso nos olhos. Os moradores raramente falavam sobre aquele dia. De vez em quando paravam no trecho de chão no meio da rua onde o sangue havia se impregnado na poeira, então sacudiam levemente a cabeça e voltavam ao trabalho. Eles entendiam que a justiça nunca vem de graça e sempre exige um preço. Mas lá no fundo, também sabiam de algo mais. Às vezes tudo que é preciso é um cavaleiro sem nome chegar à cidade, ficar no meio da rua sem recuar, para lembrar a todos que ainda têm uma escolha de não curvar a cabeça.